Muito bem, nesse tutorial nós vamos falar sobre a possibilidade de um atendente realizar o atendimento de um chamado que está bloqueado por outro atendente, ou seja, vamos supor que o atendente João está atendendo o chamado e bloqueou o mesmo. E por alguma razão esse atendente João não pôde comparecer à central de atendimento em determinado dia. E aí o atendente Manuel tem que realizar o atendimento desse chamado que está bloqueado para o João. Numa instalação padrão do OTRS, ah, isso não é possível, né? Você não tem como realizar o atendimento ou especificamente algumas ações em cima desse chamado, né? Eu vou criar um chamado de teste aqui. Vamos fazer uma simulação. Eu estou logando como Ronaldo 1, seria o atendente Ronaldo 1. E vou criar um novo chamado aqui em chamado fone. Um cliente hipotético aqui, né? Vou colocar na fila Postmaster. Escolher um serviço aqui. Colocar um assunto chamado 1 do atendente Ronaldo 1. Ok? Vou copiar esse texto na descrição do chamado e vou mandar criar. Aqui está chamado criado, né? Eu vou já em seguida vou bloquear esse chamado para mim, clicando em bloquear. E aí com o chamado bloqueado, né? Como vocês podem ver, o chamado está bloqueado porque a tradução aqui está incorreta nesse momento, mas é, a opção que está visível agora é desbloquear, porque obviamente ele está bloqueado. Então a opção que a gente tem aqui, uma das opções que o dono do chamado tem quando esse chamado está bloqueado para ele, numa instalação comum, é a opção de compor uma resposta. Aqui, né? Clicando aqui vai abrir um pop-up para compor uma resposta. Supondo que eu sou o atendente Ronaldo 2, ou seja, vou copiar aqui o número desse chamado, final 22, né? Vou deslogar e entrar com um outro usuário que tem as mesmas permissões nesta fila onde o chamado foi criado. O nome desse usuário é Ronaldo 2. Aquele que nós utilizamos para criar o chamado é o Ronaldo 1. Ok, fizemos o login. A gente pode perceber aqui chamados abertos. Está aqui o chamado que a gente acabou de criar. Vou entrar nesse chamado e, como vocês podem perceber, o atendente Ronaldo 2, pelo fato desse chamado estar bloqueado para o Ronaldo 1, ele não tem permissão para compor uma mensagem de resposta para esse chamado. Ok? Bom, como é que a gente muda essa situação no sistema? Então eu vou entrar aqui com meu login de administrador. Ok? Vou acessar aqui configurações do sistema e vou procurar pelo parâmetro required lock. Esse parâmetro define se é necessário ou não o chamado estar bloqueado para aquele atendente, de tal forma que ele possa executar uma dessas ações. Como vocês podem perceber, esse é um parâmetro que é definido em cada uma das telas ou em cada uma das ações possíveis para o agente. Por exemplo, vamos supor que eu quero permitir que um atendente que não é dono daquele chamado, mesmo com aquele chamado bloqueado para outro atendente, que ele possa compor uma mensagem de resposta. Então, eu vou clicar aqui em Front-End, Agent Ticket View Compose,
vou procurar aquela propriedade required lock, está aqui ela. Por padrão, nós vemos que o valor é sim, né? Que realmente só pode responder, só pode comprar uma nova mensagem o atendente que tiver aquele chamado bloqueado para ele. Então eu vou mudar essa opção aqui, vou colocar não, ou seja, qualquer agente pode, desde que tenha permissão na fila, né? Qualquer agente pode comprar uma resposta e vou atualizar, vou salvar esses parâmetros. Ok. Então, se a gente voltar agora na tela, aqui eu estou logado como Ronaldo 2, ok? Nessa outra interface, nesse outro browser. Se nós atualizarmos a tela, a gente vai ver que agora nós temos a opção de compor uma nova resposta para esse chamado, mesmo sendo o atendente Ronaldo 1, o proprietário, e mesmo estando esse chamado bloqueado para ele. Ok? Mesma coisa em relação a ações em lote, né? Que em inglês é book actions. Nós vamos voltar na interface de administração. Aqui eu estou logado como root@localhost, ok? A gente vai ver aqui esse script, frontend agent ticket view book. Também vamos mudar aqui a propriedade para não, ok? E vamos salvar esses parâmetros, né? Voltando lá como Ronaldo 2, a gente pode ver que aqui no painel de controle, acessando esse último chamado criado, você pode perceber que ele continua bloqueado para Ronaldo 1, que é o proprietário desse chamado. Então eu vou fazer uma pesquisa aqui, simples. Vou procurar todos os chamados cujo proprietário é Ronaldo 1. Mandar pesquisar. No caso nós temos um chamado apenas, né? E vou clicar aqui em massa, né? Ok? Selecionei todos. E aí vou ter a opção agora, como eu mudei aquele parâmetro, de executar uma ação em massa naquele ticket que nós acabamos de selecionar para uma ação em massa. Ok? Obviamente, se nós tivéssemos lá 2, 3 tickets, também poderíamos executar essa ação, mesmo que eles estivessem bloqueados para outro atendente, porque nós mudamos a propriedade required lock da interface view book. Vamos acessar aqui. Está aqui, view book. E o required lock setado para não. É isso, ok?